Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Zagor Especial número 66. E o seguinte, Zagor é um personagem bem pedido aqui no Ministério dos Quadrinhos. Vez por outra tem algum comentário em algum vídeo de uma pessoa dizendo assim: cara, você podia comentar mais histórias do Zagor, ou então, poxa Alessandro, tem muito tempo que você não fala do Zagor, ou então perguntas, por que você não comenta mais Zagor? Bom, sempre tem mensagens nesse teor. E a resposta à pergunta, por que eu não comento mais histórias do Zagor, é muito simples. A resposta é uma palavra: tempo. Eu até tenho um ritmo de leitura razoável. Bom, quem acompanha meus vídeos de leituras da semana sabe o que eu leio mais ou menos semanalmente. Acontece que eu tô longe, mas muito longe de ler tanto quanto eu queria, de verdade, gente. Toda semana eu deixo de ler um monte de coisas que eu gostaria de ler aquela semana. Eu termino a semana, assim, lendo menos do que eu gostaria. Sempre, sempre, sempre. Às vezes alguns quadrinhos que eu quero muito ler, estou bastante interessado, eu deixo de lado, não leio aquela semana. Por exemplo, Julia Kendall. Poxa, agora que eu voltei a ler um pouco mais de Julia, mas está sempre um pouco de lado. Às vezes, inclusive, acontece uma coisa. Eu tenho um quadrinho que eu quero bastante ler, só que eu acho ele um pouco mais complexo, acho que eu preciso dedicar um pouco a ele, e aí ele vai ficando para lá, vai ficando para lá, vai ficando para lá. Então, sempre tem um monte de quadrinhos que eu não leio naquela semana e gostaria de ler, gostaria de ter lido. E, bom, o Zagor está sempre entre esses, Mas, de todo modo, agora eu peguei para ler as edições mais recentes do personagem. Essa aqui, a de número 66, Zagor Especial, e também a Zagor Especial de número 67. E galera, que leitura agradável, sabe? As duas edições são bem diferentes entre si, mas, cara, que leitura agradável. Isso aqui, por exemplo, traz uma história amarradinha, uma ameaça interessante, um humor inocente, desafios bacanas e difíceis de serem enfrentados pelos personagens. Dos personagens da Bonelli, o Zagor provavelmente é o que mais tem semelhanças com os super-heróis. Um outro também que tem certa semelhança é o Dhampir. Mas dos personagens mais antigos, o Zagor provavelmente é o que mais tem semelhança. E provavelmente por causa da inspiração no Fantasma, que é uma espécie de precursor aí dos super-heróis. Eu não estou dizendo que o Zagor possui superpoderes, não é isso. Mas as aventuras do Zagor, elas são muito variadas, como são as de super-heróis. Por exemplo, ele pode ter uma aventura de fantasia, uma de ficção científica, uma com uma pegada mais realista. Pensem, por exemplo, nas histórias do Homem-Aranha. Às vezes tem histórias que realmente tem a pegada de ficção científica, ou tem a trama policial, ou tem a trama de espionagem. O Zagor tem tudo isso numa história, em histórias ambientadas no século XIX. E eu vou dizer, não soa forçado. As histórias do Zagor se passam na primeira metade, na verdade no primeiro quarto do século XIX. E boa parte dos Estados Unidos nessa época não eram conhecidos, assim, eles ainda estavam por desbravar, não era conhecido pelo homem branco, né? Estava por desbravar. E, assim, acontece que esse desconhecido, ele abre portas para o fantástico. E esse fantástico não soa forçado. Assim, uma coisa que também, um outro ponto de contato com as histórias do Zagor com os super-heróis é que em Zagor há mais referências à cronologia. Acontecimentos e aventuras do passado estão sempre sendo mencionadas, assim. Claro que isso acontece no Tex também. O Bozelli, por exemplo, esse roteirista, gosta muito de fazer referência a histórias do passado. Mas, assim, embora aconteça em Tex, em Zagor é muito mais recorrente. Isso não faz com que as histórias sejam menos acessíveis. Por exemplo, isso aqui oferece uma história completa. A pessoa pode pegar essa edição aqui e ler. Cada história é pensada para funcionar por si. Inclusive, o passado mencionado, com frequência, ele é mostrado em flashback, para que o leitor possa se situar. E, na verdade, o que acontece é o contrário, né? Em vez dessas histórias do passado, dessa menção de histórias do passado, dificultarem a entender as histórias do presente, elas funcionam, estão tão amarradinhas dentro da história do presente, que eu termino a história do presente falando, cara, eu queria ler essas histórias antigas, para ver essas menções. É mais ou menos o que acontece.
instiga a ler as histórias anteriores, assim. Bom, isso aqui é um pouco da contextualização do Zagor, mas vamos ao conteúdo dessa edição. Aqui estão compiladas 3 edições da mensal italiana do personagem. Os números 628, 629 e 630, que saíram entre novembro de 2017 e janeiro de 2018. Esses 3 números, eles contam uma única história que é intitulada, está aqui atrás, A Vingança de Smirnoff. O nome está aqui atrás. Bom, o roteiro é do Luigi Mignacco e os desenhos do Walter Venturi. Cara, assim, os desenhos são bem bons, assim, vocês vão ver. Assim, a narrativa é bem fluida, funciona muito bem. E quem é esse Smirnoff que volta para se vingar? Ele é um nobre russo que já deu trabalho ao Zagor no passado e que supostamente estava morto. Acontece que os rumores da sua morte foram exagerados. Ele está vivo e com um plano para causar uma guerra mundial no século XIX, isso mesmo. Inclusive, ele busca lucrar com essa guerra, convocando produtores de armas para apoiá-lo. O Zagor é avisado por um aliado do plano que esse Smirnoff quer colocar em ação, que envolve um assassinato. Envolve o assassinato de uma pessoa e isso desencadearia conflitos internacionais. Bom, esse aliado do Zagor, ele correu riscos. Ele foi correndo até Darkwood, que é a floresta onde o Zagor vive, e ele para dar essa notícia. E ele foi perseguido no caminho. Inclusive, os perseguidores dele chegam à floresta. E boa parte da primeira parte da história, do primeiro ato da história, é dedicado ao Zagor lidando com essas ameaças, com esses homens que foram matar esse aliado e que, bom, resolvem vão matar o Zagor também. Afinal de contas, eles são ligados ao Smirnoff e o Smirnoff pagaria muito bem pelo assassinato do Zagor. Assim, há aqui homenagens gráficas ao gênero de super-heróis, assim. Inclusive tem uma homenagem, um quadro que é claramente uma homenagem ao Cavaleiro das Trevas. Olha esse quadro aqui, não sei se está dando para ver bem, mas é uma homenagem ao Cavaleiro das Trevas. Há várias assim homenagens assim gráficas ao gênero de super-heróis. E, como eu falei, os desenhos são bons, o roteiro, ele flui muito bem, assim, ele flui muito bem. As 140 primeiras páginas, elas são gastas para expor a situação, só para isso, expor a situação ao Zagor e ao leitor, e também com o Zagor lidando com essas ameaças ao aliado dele. E tudo isso de forma muito dinâmica e envolvente. Eu confesso, quando eu passei das 100 páginas, assim, das 100 primeiras páginas, eu falei, cara, o autor está gastando muitas páginas só para explicar a situação e para essa coisa, né? O aliado do Zagor está sendo perseguido e ele está lidando com essa ameaça. Eu falei, cara, será que o restante vai conseguir ser bem desenvolvido? Será que o autor vai conseguir, esse Luigi Mignacco, vai conseguir desenvolver bem o restante? Eu vou dizer, cara, conseguiu. Foi bem desenvolvido sim o restante. Claro que é bem desenvolvido dentro do contexto de uma história de aventura. Aventura com toques de humor. Por exemplo, tem o sidekick do Zagor, que é o Chico, esse personagem aqui. E também há os agentes secretos Popov e Popov, que também tem esses alívios cômicos. E o Chico, na minha opinião, é o sidekick da Bonelli mais difícil de ser escrito. Mais difícil do que o Grosso de Landog, aquele humor nonsense, porque o Chico é uma espécie de bufão, e aqui ele é usado com moderação. E funciona. Eu prefiro o Chico sendo usado com essa moderação. Bom, ao ler essa história aqui, eu me senti como um garoto diante de filmes como Tarzan ou Indiana Jones. É uma história que concilia uma narrativa de dinamicidade contemporânea com um ar nostálgico das histórias pulp. Pense assim, você um dia em casa à tarde, na sua adolescência, e você pega um filme na sessão da tarde que você porventura nunca tenha visto, tipo, sei lá, uma História Sem Fim, Willow na Terra da Magia, algum desses filmes, sei lá, um desses filmes de aventura, assim, sei lá, O Feitiço de Áquila, e aquilo te envolve, você não consegue largar. Nenhum desses filmes
parece com essa história aqui. Aqui, por exemplo, não tem nada de magia, nada disso. Mas é esse tipo de coisa, né? É esse tipo de ar, de experiência infantil. Não que o quadrinho é infantil, bobo, não. Mas que traz essa nostalgia de aventuras que na infância nos trouxeram bastante, sei lá, me trouxeram bastante alegria. E que aqui é construída de maneira dinâmica, com um bom traço. É mais ou menos isso. Repara, gente, que eu não estou dizendo assim que isso aqui é uma obra inesquecível, que é uma obra caramba, uma reviravolta. Não é e não pretende ser. Tem seus clichês, como esses filmes também tinham. Lá, Feitiço de Drácula talvez um pouco menos, mas tem um vilão dado como morto ao cair no rio, por exemplo. Isso é uma coisa que eu falo, cara, isso aqui é mais clichê que isso, né? Mas ainda assim é muito bem feito. São 274 páginas de leitura que fluem muito rápido, assim. Eu acho, por exemplo, essa história é superior talvez a maior parte dos quadrinhos de super-herói que saem mensalmente. E olha que quem está falando isso não é alguém que fala mal dos super-heróis, não. Quem acompanha o canal sabe, eu gosto muito de super-herói. Eu leio boa parte do que sai. E ainda assim eu achei, em termos de envolvimento, de imersão, isso aqui superior. É um entretenimento leve e bem feito, assim. Bem feito. É muito divertido. E o Espírito da Machadinha, que é um epíteto do Zagor, ele com certeza merece mais atenção do que tem tido. O personagem às vezes não tem vendido tão bem e a Mitos tem feito um esforço aí para para salvar o personagem, para não cancelar o título e também para encaminhá-lo aqui, encaminhá-lo no Brasil. Esse ano ela estava um pouco mais amarrada, porque já havia feito contrato, mas tem feito aí umas pré-vendas, algumas coisas assim, com brindes, tipo marca-páginas, o card, eu não lembro muito bem, mas tem feito algumas coisas e para o ano que vem, pelo visto, vai tentar umas iniciativas um pouco diferentes com o personagem. Logo que eu estiver informado, eu falo por aqui. E, bom, é isso que eu tinha para falar. Lembrando que eu vou deixar o link da Amazon, tudo que tiver de Zagor na Amazon, vou deixar o link aqui. Quem comprar alguma coisa por esse link, seja esse Zagor ou outra coisa, ajuda o canal a ter sustentabilidade, a ter independência, a se manter. Eu acho que é isso. Se você gostou do vídeo, deixa teu joinha, compartilha ele, né? Compartilha ele, porque realmente eu voltei a ler Zagor agora. Eu fiz um vídeo começando a ler Zagor e depois fiquei um bom tempo sem ler, e agora, embora tenha tido outros vídeos pontuais aí, agora estou voltando a ler Zagor, espero aí dar um pouco mais de sustentabilidade nessa minha leitura. Foi bom ter voltado a ler Zagor, porque a leitura realmente é bem agradável. Bom, acho que eu já falei demais. É isso, um abração e até o próximo vídeo.